Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral, ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é aquele dia assim, ó. Para os mais pessimistas, vai dizer assim, e hoje ainda é quarta-feira. Oh, meu Deus do céu, que está demorando para passar. Para os mais otimistas, ele vai dizer, hoje já é quarta-feira, está chegando o final de semana. E aí a gente torce para que você seja um desses otimistas, porque nós todos aqui estamos nessa vibe, nós estamos nessa linha de que hoje já é quarta-feira e logo, logo o final de semana está chegando. E hoje é comemorado o dia da criação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse instituto que foi criado lá na década de 30, ainda no governo Getúlio Vargas, né? E é através do IBGE que a gente conhece um pouco mais sobre o Brasil, né? Com números estatísticos, quantitativos e qualitativos. Lá o IBGE, com os seus censos, ele mostra lá quem somos nós, quantos nós somos, e através desses dados é que é possível fazer algumas projeções, algumas ações sociais, políticas. Então essa é a função, ou uma das funções do IBGE. Ó, a gente continua aqui ao vivo, a Hora Geral trazendo para você muita informação para que você tenha conhecimento, não é, para que você saiba as notícias mais importantes desta quarta-feira. E não esqueça que você pode participar conosco. Você pode mandar um e-mail para nós no horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, viu? Você entra lá no facebook.com/horageral, facebook.com/horageral, você curte lá a nossa página e também pode curtir e compartilhar as nossas publicações. Quer participar conosco através do telefone? Também pode, 3041-6777, 3041-6777, ou então ainda pelo WhatsApp. Aliás, o WhatsApp é uma ferramenta sensacional, né? Porque pelo WhatsApp, além de você mandar mensagens de texto para nós, você também pode gravar mensagens de áudio, pode gravar mensagens de vídeo. A gente tem recebido muitas mensagens de vídeo, inclusive para você que tem algum problema aí na sua localização, aí no seu bairro, na sua rua. De repente você está passando aí com um problema, tem uma cratera, abriu uma cratera lá que ninguém fecha. Ó, vai gravando. Você viu essa semana que teve um telespectador nosso que mostrou o pessoal fazendo um cavalo de pau lá na Zona Noroeste? Tudo isso é enviado através do WhatsApp, tá bom? 981387000. E não esqueça, eu e toda a nossa equipe estamos com você. E vamos agora trazendo as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira. Folha de São Paulo, general que defende golpe de 64 é indicado à FUNAI. O militar da reserva aceitou um convite do PSC e aguarda a confirmação do Planalto. O general da reserva Sebastião Roberto Peternelli Júnior, ele foi convidado pelo PSC para presidir a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Ele disse que aceitou o convite e aguarda a confirmação do governo, pelo menos ao que informa Rubens Valente. O PSC encaminhou a indicação do militar ao Palácio do Planalto, que ainda não deu resposta. A sigla considera que o convite foi bem recebido e teve a informação de que o nome já foi aprovado pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Em março passado, Peternelli postou na internet uma imagem em homenagem ao golpe militar de 1964. O general é ligado ao partido com uma das bancadas mais conservadoras no Congresso, que reúne Jair Bolsonaro e Marco Feliciano. Candidato pelo PSC a deputado federal por São Paulo em 2014, ele não se elegeu. E ele foi promovido a general em 2006 no governo Lula. Desde o início do governo interino de Michel Temer, em 12 de maio, a presidência da FUNAI está vaga. Mais uma notícia da Folha de São Paulo. O veículo da Força Nacional leva tiro em primeiro dia no Rio para jogos. Cerca de 1.500 dos 6.000 homens da Força Nacional que atuarão nos Jogos Olímpicos já estão no Rio de Janeiro e assumiram a segurança nas arenas olímpicas. E na noite de segunda-feira, agentes da Força Nacional passaram no meio de um tiroteio na Avenida Brasil e o seu veículo foi atingido por uma bala. Felizmente, nenhum agente ficou ferido. Vamos dar uma olhada nessa foto aqui, pulando para a segunda metade do jornal Folha de São Paulo. Tem aqui uma foto, Barack Obama e Hillary Clinton no primeiro comício que fizeram juntos na campanha eleitoral americana, na Carolina do Norte. O presidente puxou o coro Hillary, dá para ver ele na foto lá, ó, batendo palminha e tudo e gritando o nome da Hillary. E enalteceu a obstinação e a experiência da candidata democrata que vai concorrer com Donald Trump à Casa Branca. A Hillary Clinton está passando por um momento difícil lá na eleição, né? Tem umas denúncias aí, na época que ela foi secretária, que estava usando lá o e-mail pessoal e está dando um rolo danado, vamos ver o que vai acontecer.
Mais uma notícia na Folha de São Paulo. Olha só, Serra age contra a Venezuela e chanceler rebate. O chanceler José Serra propôs no Uruguai, onde esteve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, adiar a transferência da presidência rotativa do Mercosul para os venezuelanos até o país cumprir as pré-exigências do bloco. A chanceler da Venezuela criticou o brasileiro. Outra notícia aqui à esquerda na Folha de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo expõe dados pessoais em site. A Prefeitura de São Paulo deixou expostos em site dados pessoais de centenas de milhares de pacientes e funcionários. Havia informações de 15 mil gestantes, com detalhes do prontuário. A gestão Haddad tirou os dados do ar depois de alertada e diz que vai apurar a responsabilidade pela falha e tem que apurar mesmo. Olha outra foto aqui. Emblemática aqui na Folha de São Paulo, mais uma notícia triste, né? Explosão e morte, carro forte destruído após roubo à empresa de transporte de valores, dessa vez foi em Ribeirão Preto. E na fuga dos ladrões, um policial foi baleado e morreu. Ações desse tipo que nós já vimos, infelizmente, em Santos. Aí logo depois que aconteceu em Santos, aconteceu também em Campinas. E agora mais uma ação aí dos bandidos, não é? Num roubo da empresa de transporte de valores com explosão e morte. Olha como ficou, olha o prédio aqui como ficou destruído. E também o carro forte. A gente sabe que esse carro forte aí não é forte só no nome, né? Realmente ele é resistente para justamente suportar esse tipo de ação. E mesmo assim, olha como ficou destruído o carro forte. Então essas foram as principais notícias da Folha de São Paulo. Vamos para o Estadão? Vamos dar uma olhada no Estado de São Paulo, que traz o Estado? Serra e Fernando Henrique Cardoso atuam contra a Venezuela no Mercosul e o país reage. O Brasil quer adiar para agosto a decisão sobre o novo presidente do bloco. O ministro José Serra, né, e o ex-presidente do FHC, eles pediram ao Uruguai mais tempo antes de o país passar a presidência do Mercosul à Venezuela. O Uruguai quer fazer a transferência, como prevê a regra, no segundo semestre. Mas a Venezuela é alvo de pedido do Paraguai para aplicação da cláusula democrática, que pode resultar em sua suspensão. O Brasil defende extensão do prazo, até agosto, para decidir a sucessão, né? Fernando Henrique Cardoso diz que não estamos pedindo para não respeitar regras, mas que se possa discutir mais adiante se a Venezuela fez a lição de casa. Pois é, uma briga boa aí, né? O Serra também disse que é o prazo para a Venezuela cumprir exigências. Mais uma notícia do Estado de São Paulo. O governo tira urgência. Volta na outra página, por favor. Obrigado. Governo tira urgência de projetos anticorrupção. O presidente em exercício Michel Temer vai tirar o regime de urgência dos 3 projetos de combate à corrupção propostos pela presidente, afastada Dilma Rousseff, e que tramitam na Câmara. A proposta foi feita pela base de Temer, após reunião com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na próxima semana, o governo deve incluir as propostas na comissão especial que analisará o projeto Medidas contra a Corrupção. Ministro contraria STF deixa Lava Jato apreensiva. O ministro, o Celso de Mello, decano do STF, ele contrariou uma orientação do plenário e suspendeu um mandado de prisão expedido pelo TJ de Minas contra um réu condenado por homicídio. E aí a medida foi tomada em meio à expectativa de que a corte volte a analisar a prisão antes do trânsito em julgado. O procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato, ele afirmou que a interpretação de que a execução da pena em segundo grau não é regra, e que pode prejudicar acordos de colaboração. Vamos agora sim mudando a página aqui do Estado de São Paulo, trazendo mais notícias. Eu acho que tá aqui, agora voltou. Mega assalto em Ribeirão tem 1 hora de tiroteio, morte e apagão. Pelo menos 20 homens fortemente armados atacaram na madrugada de ontem a transportadora de valores em Ribeirão Preto. Os bandidos, eles usaram caminhões e uma retroescavadeira para fechar os acessos. Estão cada vez mais abusados, não? Além de atirar contra os transformadores nos postes. Eles também trocaram tiros com a polícia por mais de 1 hora e, na fuga, mataram um policial rodoviário. Assim como aconteceu aqui quando houve o roubo em Santos, Teve o policial rodoviário que foi morto também. Cerca de 50 milhões de reais teriam sido levados. O caso se assemelha a ataques, como nós dissemos aqui, recentes a Campinas e Santos. Por falar em polícia, olha essa foto aqui. Olha quanto policial, hein? O Estado de São Paulo vai ceder pelo menos 1.000 policiais militares para reforçar a segurança da Olimpíada no Rio. Ontem, a Força Nacional assumiu a guarda de 50 instalações olímpicas e também dos seus arredores. Agora, o Estado vai ceder 1.000 policiais militares para reforçar a segurança da Olimpíada no Rio. E quem vai reforçar a segurança em São Paulo? Com menos 1.000 policiais na rua, Precisamos ver isso.
E o estado de São Paulo vai ficar desguarnecido de proteção. Afinal de contas, 1.000 homens estarão lá no Rio de Janeiro. Não sei como vai acontecer isso. Vamos ver outra publicação? Está chegando agora as notícias de outra publicação, o Jornal da Tribuna, que traz aqui, ó, duas fotos. Do lado esquerdo, traz aqui o Márcio França, o vice-governador do estado de São Paulo, e do lado direito, traz o atual prefeito de São Vicente, o Billy, e diz a manchete: por São Vicente, França e Billy voltam a trocar farpas. Pensei que por São Vicente, França e Billy estariam unidos, né, para trazer benfeitorias para a população de São Vicente, que tanto está precisando. O vice-governador do estado e o prefeito da cidade se acusam pela difícil situação financeira que o município atravessa. Chegando aqui também outra informação, portal de A Tribuna já está com um novo visual. Lá à direita, o assalto em Praia Grande, assalto em Praia Grande termina com um suspeito morto. A Guilhermina em Praia Grande viveu momentos de tensão ontem após um assalto a uma concessionária de veículos. Vamos falar dessa nota já aqui. Vamos mudar aqui a página. Tem uma foto bem grande aqui no Jornal Tribuna. Olha que foto bonita essa, hein? Sem tráfego. Canal do Porto ficou fechado com a forte neblina de ontem. E aí o prejuízo, só a foto é bonita, né? Porque o prejuízo não é não. 1,6 milhões de reais de prejuízo por conta da neblina que parou o canal do Porto de Santos. Lá à direita, mais uma nota: o juiz bloqueia contas do PT, mas recua. O juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo, decretou o bloqueio de 102,67 milhões do PT, do ex-ministro Paulo Bernardo e de outros alvos da Operação Custo Brasil. Mais tarde, mandou desbloquear os valores da conta do partido que haviam sido alcançados pela decisão. É que ele foi informado pelo PT que se tratava da conta para recursos do fundo partidário, que por lei não sofre penhora. Deixa eu ver aqui vídeos, ó, o lançamento da nova home. Ah, tá falando do novo portal aqui da Tri. E aqui embaixo, quem é aqui? Um quarto, um violão e um cara chamado João Suplicy. Olha aí o João Suplicy aqui na capa do Jornal A Tribuna. Tem o Expressinho também? Vamos ver as notícias do Expressinho? Vamos começar aqui com a manchete do Expressinho. Ó, bingo e bicho podem ser legalizados hoje. Olha só, o Senado deve votar autorização para jogatina. E o projeto faz parte de um plano para a retomada da economia. Ah, nós vamos retomar a economia liberando bingo e bicho, é isso? Foi isso que eu entendi na notícia aqui da manchete do Expresso? Eu acho que é isso mesmo, né? Senado deve votar autorização para jogatina. Projeto faz parte de plano para a retomada da economia, por isso bingo e bicho podem ser legalizados hoje, tá bom? Quem está na foto? Zagueiro argentino Fabián. É o Fabián? Ah, o Fabián reforça a defesa do peixe. Tá certo. PM mata assaltante em Praia Grande e prende 3. Vamos mudar aqui a segunda parte aqui da página. Olha, eu não sei se você em casa está com um problema aí na sua tela, mas eu não consigo ver o lado esquerdo aqui do Jornal Expresso Popular. O lado esquerdo aqui para mim não está aparecendo, tá embaçado. É algum problema, talvez seja um problema do meu monitor, eu não estou vendo. Se você em casa estiver vendo, aqui não está aparecendo, tá desfocado. Eu só consigo ver o lado direito, que diz ali, ó, Nick sabe. O que a Nick sabe? Que o que abunda não prejudica. É uma jogada de palavras aqui do Expresso Popular. Não sei, a gente precisa mandar. Viu? Vamos chamar depois o técnico, porque eu acho que o meu monitor está com problema. Eu não consigo ver o lado esquerdo do Jornal Expresso Popular. Vamos mais aqui, ó. Conga la Conga. Gretchen do PCC dança em Peruíbe e acaba no Chilindró. Conheça os direitos do menor que trampa. Regras são específicas. Ajudamos você a tirar suas dúvidas sobre a carteira de motorista. E também traz aqui, sabe aquela tapioca que você manda sem dó? Pois é, ela tá meio zoadinha. É o que diz aqui o Expresso Popular. Temos também notícias do Diário, temos o DL, temos o Diário aqui, ó, o Diário do Litoral. Diário do Litoral também traz aqui a notícia que ladrão morre ao tentar fugir da Polícia Militar em Praia Grande, numa tentativa de assalto a uma concessionária de motos. Ali à direita, o Senado, falando sobre o jogo, a legalização do jogo. O Senado pode aprovar legalização de jogos de azar nesta quarta-feira. O projeto deve ser votado hoje. Faz parte da Agenda Brasil, que é uma pauta apresentada aí pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e que tem aí como objetivo incentivar a retomada do crescimento econômico do país. Traz aqui o Diário do Litoral também a manchete que 1,7 bilhões de reais é liberado para financiamento de imóveis.
O Ministério das Cidades atendeu ao pedido da Caixa Econômica Federal para remanejar recursos da linha Procotista, que permite financiar imóveis com valores entre 225 e 500 mil reais. No início de maio deste ano, o banco informou que os recursos para a faixa intermediária nessa linha de crédito estavam esgotados. Clientes do Banco do Brasil também serão beneficiados e está aí uma boa notícia para o mercado imobiliário, que tanto vem sofrendo com essa crise toda, né? Porque quem tem dinheiro para comprar imóvel hoje, segura um pouco porque está apreensivo, não sabe o que vai acontecer. Quem não tem o dinheiro e depende do financiamento, depende do crédito, aí o banco também não libera e aí coloca um monte de entraves. E aí então essa notícia de que esse valor é liberado aí para financiamento de imóveis é realmente uma notícia muito importante. Vamos para a segunda metade aqui da página do Diário do Litoral. Essa foto aqui, hein? Acho que tá tendo uma confusão aqui, vamos ver. Empregados de hospital pressionam vereadores. Funcionários do Hospital de Cubatão protestaram durante a sessão da Câmara e cobraram uma posição dos vereadores sobre o pagamento do dissídio coletivo e o futuro da unidade. Essa história de Cubatão também está virando uma novela, não? Há quanto tempo que a gente vem falando isso aqui no Hora Geral e aí não se resolve. E continua o impasse, não resolve. E aí quem sofre é a população, né? Ali ao lado, vamos ver, a AGEM discute adequações ao Estatuto da Metrópole Litoral. A agência realiza oficinas e debates com especialistas para que Plano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista atenda à lei federal. Aqui o Diário do Litoral fala também sobre a Libertadores, né? Olha só, Libertadores. Com o Morumbi lotado, São Paulo tenta abrir vantagem na semifinal. Aliás, com mais de 65 mil torcedores, o tricolor encara o Atlético Nacional da Colômbia hoje às 15h50 da noite. E também tem aqui, para evitar racha, Santos pede e Alex aceita uma nova proposta salarial. O salário de 300 mil reais oferecido não foi bem aceito no elenco. E aí o clube então reformulou a proposta para trazer o Alex de volta para a equipe do Santos. Então vamos lá, essas foram as manchetes dos principais jornais aqui da nossa região. E tem mais informações? Então vamos para mais informações, trazendo para você aqui, olha, uma tentativa de roubo à concessionária em Praia Grande resulta na morte de um homem e em ferimentos em outros 3. A loja invadida pelos bandidos fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Guilhermina. E o crime ocorreu ontem por volta das 11h50 da manhã. 11h50 da manhã! A polícia foi chamada e houve troca de tiro, já não tem mais hora para nada mesmo, né? As armas usadas na ação pelos bandidos foram apreendidas e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Praia Grande. Também na manhã de terça-feira, uma ocorrência parecida com essa de Praia Grande que nós acabamos de falar foi registrada. Numa tentativa de assalto a uma padaria localizada no Jardim Castelo, na zona noroeste de Santos, um padeiro e um ajudante acabaram baleados pelos bandidos. Ambos, no entanto, estão fora de perigo. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos chegaram à padaria em uma Fiorino branca, que seria utilizada para levar mercadorias. E eles acabaram sendo apreendidos pela presença da Polícia Militar, que conseguiu efetuar as prisões. Além do carro, os policiais apreenderam celulares e também uma pistola 380. Mais informações aqui no Hora Geral. Trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, a Codesave, votaram pela manutenção da paralisação. O motivo alegado é de que até o momento a Codesave não deu uma resposta às reivindicações da categoria. Na tarde de hoje, a paralisação voltará a ser discutida. E uma audiência de conciliação no Tribunal Regional de Trabalho, TRT, está marcada para acontecer às 1h30 da tarde. Bom, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o Sintracomos, os funcionários da Codesave também protestam contra as 180 demissões ocorridas na semana passada, além do não pagamento de vale-refeição e cesta básica aos empregados. Os funcionários que são responsáveis pela limpeza das ruas, jardinagem, coleta de lixo, manutenção de escolas e praças estão de braços cruzados desde o último dia 29 de junho. Enquanto empresa e funcionários não entram em acordo, a cidade de São Vicente sofre com a sujeira espalhada por toda a cidade, né? Como, inclusive, nós temos fotos para mostrar a sujeira. Olha só, dá uma olhada nessa foto na praia do Itararé. Dá uma olhada na montanha de lixo, né, que vai acumulando. E aí não é só o lixo, porque aí na consequência do acúmulo de lixo aparecem uns ratos, né? Aparecem uns urubus que a gente consegue ver ao fundo lá na foto. E aí está assim, a cidade de São Vicente, né?
jogada ao lixo, espalhado aí por toda a cidade. É uma pena. E a Polícia Civil da Seccional de Itanhaém, na manhã de ontem, fez uma grande mobilização de seus policiais com o intuito de executar prisões, apreensões de drogas e armas, sobre as quais versavam investigações em andamento nos municípios de Peruíbe e Itanhaém. Sob o comando do delegado seccional Dr. Luiz Lute, essa atuação de campo de polícia judiciária recebeu o nome de Operação Tarrafa. A gente está vendo as imagens aí, ó. Sendo presos integrantes do Comando do Tráfico de Drogas, que atuavam na região do litoral sul de São Paulo. E nesta operação não foram registradas quaisquer irregularidades, conhecidas como intercorrências, no período que os policiais da ação. A Polícia Civil de São Paulo, da Inter6, agradece o excelente trabalho desenvolvido pelos policiais da seccional de Itanhaém, que efetuaram todas as diligências com êxito e acredita que através desse trabalho organizado da Polícia Judiciária possibilita o desmantelamento das associações criminosas que se instalaram no litoral do estado de São Paulo. Maiores detalhes dessas atuações de campo de Polícia Judiciária serão informadas na coletiva de imprensa marcada para as 10 horas da manhã na Delegacia Seccional de Itanhaém, que contará com a presença do delegado titular e as demais autoridades policiais que contribuíram para esse trabalho investigativo. Bom, se você acompanhou o nosso programa ontem, você viu que aqui ontem no Hora Geral nós denunciamos um furto a uma clínica veterinária em Peruíbe, que aconteceu no último domingo, dia 3, você lembra? Durante a ação, além de equipamentos, além do dinheiro, os bandidos também levaram uma cachorrinha Penélope, olha a cachorrinha aí, ó, da raça Shih Tzu, que mora na clínica. E ainda na manhã de ontem, ela foi encontrada. Olha só que notícia boa, hein? Que bom, que maravilha. Penélope, ela estava perdida em frente ao posto de saúde, ali do Jardim Veneza. E aí foi encontrada por funcionários da unidade, que provavelmente devem ter assistido aqui o Hora Geral, né? Viram que a gente divulgou aqui os telefones de contato, e aí o que eles fizeram? Entraram em contato com a clínica e devolveram a cadelinha. Só quem tem um animal sabe o que é um amor entre o ser humano e um animal. Só quem tem, né? E aí a gente fica muito feliz, porque geralmente quando tem o furto ou o desaparecimento de algum animal, as pessoas sofrem, geralmente tem crianças envolvidas, então a gente fica muito feliz com mais um final feliz, né? Final feliz com a Penélope, a história da cachorrinha Penélope. Fabricantes de alimentos terão de indicar nos rótulos quando houver a presença de lactose nos produtos, hein? A determinação está prevista na Lei 13.305, publicada nesta terça-feira e que ainda precisa de regulamentação. A lactose é um tipo de açúcar presente no leite e que muitas pessoas não conseguem digerir, e aí o que causa um mal-estar, né? O dispositivo legal estabelece que os rótulos de alimentos que contenham lactose deverão indicar a presença da substância. Além disso, alimentos cujo teor original de lactose tenha sido alterado deverão informar no rótulo o teor remanescente. A medida ainda aguarda regulamentação para detalhamento da norma. E o prazo para a vigência da lei é de 180 dias, que começaram a ser contados desde ontem. E agora, em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes e opera no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta. Na mesma rodovia, só que no sentido Santos, um caminhão bateu na mureta, na altura do bairro Vila Nova. Então, presta atenção, visibilidade parcial, tá? Na Cônego Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Travessia de Balsas, em Santos, Guarujá, está operando com 6 embarcações. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e São Sebastião e Ilhabela operando com 2 embarcações. Para quem vai a São Paulo, atenção, rodízio de placas, hein? Automóveis com placas de finais 5 e 6 são proibidos de circular na capital paulista. E mais uma vez falando para aqueles que são otimistas, hoje já é quarta-feira, logo vem o final de semana, mas estou muito curioso para saber qual é a condição do tempo, qual é a previsão do tempo para esta quarta-feira. Você acompanha agora no Hora Geral.
A previsão para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Termômetros em Santos marcam a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Olha, não esqueça que você participa do Hora Geral através do nosso e-mail horageral@estoucomvocê.com.br. Você participa também por telefone 3041-6777 e ainda tem o nosso WhatsApp 981387000, 981387000. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do Hora Geral ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Já estamos de volta ao vivo aqui com o Hora Geral pela Santa Cecília TV. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho nós teremos mais um convidado aqui no nosso programa e sempre com a sua participação. Mas antes, vamos falar de esportes? Em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. Santos e Ponte Preta iriam se enfrentar no próximo sábado, dia 16, na Vila Belmiro. A partida, no entanto, foi remarcada para o domingo, dia 17, às 4 da tarde. Isso porque a Ponte Preta tem um compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira, dia 14, às 9 da noite, quando enfrenta Figueirense ou Sampaio Corrêa. Assim, a equipe de Campinas teria menos de 48 horas de descanso, o que não é permitido pela CBF. O local da partida entre o Peixe e a Macaca também pode sofrer alteração. Previamente marcado para acontecer na Vila Belmiro, o confronto pode ocorrer no Pacaembu, em São Paulo. A média de público superior à que o Santos tem na Vila Belmiro é o argumento dos dirigentes que querem levar a partida para a capital. O quadro Dicas de Saúde está chegando, que é um oferecimento do Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Quando uma pessoa não ingere a quantidade de nutrientes que precisa para manter o bom funcionamento do organismo, ela pode desenvolver o que os nutricionistas chamam de fome oculta, um problema caracterizado pela falta crônica de vitaminas e minerais. Em estágio inicial, essa carência pode até passar despercebida ou se manifestar com sintomas leves, como o enfraquecimento das unhas. Sem tratamento, porém, os danos à saúde podem se tornar graves e levar a doenças como a anemia. Uma maneira de evitar o distúrbio é ingerir alimentos que ofereçam quantidades relevantes de proteínas, vitaminas, minerais e fibras, e ao mesmo tempo que tenham baixo teor de gorduras saturadas, açúcares adicionados e sódio. Vegetais, frutas, grãos integrais, leite e derivados, carnes magras, leguminosas, castanhas são exemplos de alimentos que se enquadram nessa categoria. Estamos recebendo o nosso convidado de hoje. Esse nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória muito interessante. Ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade, ele já fez de tudo um pouco. O maior sonho, talvez um dos maiores sonhos, era ser piloto na aviação militar. Acabou se enveredando pela área do direito e graças a Deus, porque nós conhecemos e tivemos no direito um grande jurista, doutor Luiz Carlos Gomes Godoy. Muito bom dia, muito prazer pela sua presença. O doutor Godoy, que é advogado, professor universitário, é desembargador, não é? Já foi desembargador? Aposentado. É desembargador aposentado, juiz de direito e é professor aqui na casa, né, doutor? Na Universidade de Santa Cecília. Aqui na Universidade de Santa Cecília. Qual é a disciplina que o senhor ministra? Eu ministro Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Tá. O direito do trabalho sempre foi a sua especialidade ou não? Sim, desde antes de ingressar na magistratura, já era algo que estava ligado até à minha história de vida e prestei um concurso para o Ministério do Trabalho, onde militei como fiscal do trabalho, na época era denominado inspetor do trabalho, e durante 6 anos tive a oportunidade de conhecer a realidade trabalhista do Porto de Santos, uma realidade pouco conhecida no Brasil, e nessas condições acabei me esforçando para não só entender, mas para colaborar pela melhoria das condições de trabalho, e em seguida fiz o meu concurso para a magistratura e lá fiquei 33 anos. Nós vivemos uma crise muito grande pela falta de emprego, né? Temos hoje, acho que os últimos números são mais de 14 milhões de desempregados. Na sua opinião, como sair dessa crise da falta de emprego? Bem,
O ponto fundamental é o de que só há emprego se houver atividade econômica. Só a atividade econômica pode gerar empregos, pela necessidade de mão de obra para a produção, para a circulação de bens e de serviços. Não basta o poder público, porque o poder público em si mesmo nada mais é do que um reflexo da sociedade, uma função da sociedade. E, por outro lado, lembro-me de uma frase de uma grande líder, que certamente não é a minha candidata preferida, mas que certamente envolvia e encerrava grande sabedoria. Ela dizia que não existiam recursos públicos. Os recursos são dos cidadãos. Eu me refiro à ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, da Inglaterra. E realmente é isto. Imaginarmos que o poder público possa responsabilizar-se pela criação de empregos, isso só é imaginável se tivermos o poder público como indutor da atividade econômica, que esta sim vai produzir bens e serviços e com isso gerará um quadro de absorção de mão de obra. Agora, isso não se faz do dia para a noite e nem por milagre. É preciso que haja estabilidade política, é preciso que haja um mínimo de vislumbre pelos empresários da possibilidade de terem retorno dos seus investimentos, o que também é justo. E diante do quadro que nós vivemos, com graves dificuldades políticas, acho que ainda nós vamos enfrentar dias bastante difíceis. Eu só acredito que, diante desse momento que nós vivemos, o trabalho informal seria uma alternativa? O trabalho informal é uma realidade. Na verdade, o que nós temos de combater é o trabalho informal. Torná-lo formal de alguma maneira, para dar ao trabalhador alguma proteção. Trabalho informal em que o prestador dos serviços não tenha garantia alguma daquilo que ele pode esperar como resultado da sua atividade e não apenas o seu ganho, é uma quimera, porque não permite que essas condições remaneçam ao longo do tempo. E não adianta ter trabalho por um dia, por 2 dias, porque as nossas necessidades, até fisiológicas, demandam trabalho para todos os dias, para que possamos nos sustentar todos os dias. O que a gente tem visto nos últimos tempos é essa questão da terceirização do trabalhador, né? Muitas vezes o trabalhador ele é obrigado a constituir uma pessoa jurídica, o pessoal chama a tal PJ, né? Até onde isso é benéfico? Quando era criança, eu ouvia um ditado popular que dizia que de boas intenções os cemitérios e as cadeias estão cheios. E não foi diferente com o fenômeno da terceirização. Como sabem aqueles que estudaram esse fenômeno ao longo do tempo, ele se iniciou principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, onde pessoas que dispunham de tempo livre, especialmente mulheres, mães de família, dada a sistemática da escolaridade das crianças, envolver um longo período em que as mães não tinham necessidade de contato direto com as crianças, passaram a oferecer os seus conhecimentos, os seus préstimos ao mercado de trabalho, para inúmeras atividades. E isto foi fazendo com que esta grande parcela de mão de obra, que até então não era utilizada, pudesse comprometer os seus esforços com o desenvolvimento da sociedade. E isto alavancou muito a economia norte-americana. E daí passou-se a imaginar que as empresas precisariam dedicar-se cada vez mais a um processo de especialização das suas atividades. Dedicarem-se mais àquilo que para elas era fundamental. Como se, por exemplo, disséssemos aqui numa emissora de TV, que a emissora vai se preocupar com a quantidade de lux dos instrumentos que utiliza para os seus programas. Não, ela tem que se preocupar com a sua produção, com a direção, com os seus apresentadores, com as pessoas que produzem o noticiário, ou seja, aqueles que produzem aquilo para o que a empresa foi constituída. Assim também a terceirização foi imaginada, foi idealizada para que as empresas se concentrassem naquilo que é a sua finalidade. E aquelas atividades que eram complementares desta pudessem ser executadas por outros,
por terceiros, e daí a terceirização. O problema é que, ao longo do tempo, ao longo do caminho, houve uma série de desvios e alguns viram nisso uma oportunidade de ampliar os seus ganhos, o que, de certa maneira, acabou por contribuir para tornar a situação dos trabalhadores contratados para as atividades terceirizadas uma situação bastante difícil em relação aos trabalhadores empregados diretos das empresas. Estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Gomes Godoy, o Dr. Godoy, e você pode aproveitar e participar do nosso programa por e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. Faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, aproveite do conhecimento do doutor, né? E pergunte aquilo que você quiser saber. Pode perguntar por telefone também, o 30 41 6777, ou pelo nosso WhatsApp 981387000. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já com mais Hora Geral e mais com esse papo agradável aqui com o Dr. Godoy. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta com o Hora Geral. Você participa junto com a gente por telefone, por e-mail, pelo nosso WhatsApp. Afinal de contas, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Carlos Gomes Godoy, que é advogado, é professor universitário, desembargador aposentado, juiz de direito, ou seja, é um grande conhecedor do direito. E para você que tem alguma dúvida, participe conosco, mande a sua pergunta, mande a sua questão, 30 41 6777, 981 387000 ou horageral@euestoucomvocê.com.br. Doutor Godoy, antes do intervalo nós falávamos sobre a terceirização. Existe alguma legislação, existe algo oficial de lei para isso? Está em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei buscando regulamentar a terceirização. Isto porque a falta, evidentemente, de normas expressas, nós nos temos valido principalmente da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que acabou tentando solucionar a questão, ou pelo menos encontrar um caminho para a solução dos conflitos, chegando a um ponto de uma encruzilhada jurídica, porque o Tribunal Superior do Trabalho criou a figura de atividade fim e atividade meio para definir onde é e onde não é admissível a terceirização. Ora, isto é uma classificação a priorística que prescinde do contato com a realidade. A realidade é muito mais prolífica do que nós imaginamos. E há certas atividades fins que podem sim e são mesmo terceirizadas. Se nós imaginarmos o que acontece, por exemplo, com as grandes empresas produtoras dos mais modernos equipamentos de informática, nós veremos que raríssimas são produtoras em linha industrial daquelas máquinas, daqueles equipamentos, dos nossos smartphones, sim, que inundam o mundo inteiro carregando a sua marca. É preciso repensar isso e é o que essa legislação procura fazer. É uma legislação bastante delicada porque envolve muitos interesses e por isso mesmo ela tem sido objeto de discussões, debates intensos e é possível que ao final encontremos um caminho, porque o direito não modifica a realidade. Então é preciso que nós, diante da realidade, encontremos o espaço que o direito pode ter para tornar, no mínimo, aceitáveis as negociações e as relações. Durante a sua apresentação, eu comentei que o senhor começou a trabalhar com 11 anos de idade, eu comecei aos 14, e aí a gente conhece muitas pessoas com mais idade que começaram muito cedo. Hoje não é mais possível um adolescente de 14 anos, com 13, com 12, começar a trabalhar da forma como nós começamos? Aí, mais uma vez, a realidade surpreendendo o direito, não é? A nossa Constituição proíbe mesmo. Em primeiro lugar, proíbe qualquer trabalho perigoso, insalubre ou penoso a menores de 18 anos. E quantos não trabalham nessas circunstâncias? Não é? Por outro lado, proíbe a contratação de menores de 14 anos, exceto na condição de aprendizes. E, no entanto, basta ligarmos, já que estamos numa emissora de televisão, basta ligarmos os nossos televisores e veremos quantas crianças estão trabalhando. Dir-se-á, bem, mas a lei prevê a possibilidade do juízo de menores autorizar o trabalho dessas crianças.
E aí vem novamente o intérprete dizendo, mas espera um pouquinho, é o juiz de menores que tem que dizer isso? Ou é o juiz do trabalho? Afinal de contas, houve uma mudança na Constituição que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. E aí nós teremos uma discussão para saber quem vai autorizar o trabalho. E não estamos discutindo o trabalho em si. Se ele é bom, se ele é benéfico, ou se realmente ele pode causar algum dano à formação pessoal, moral da criança e do adolescente. Então, aí está a realidade nos surpreendendo a cada momento e, por vezes, vendo situações que nós não conseguimos sequer enfrentar. Por exemplo, quantos de nós nos deparamos nos semáforos com crianças fazendo malabarismos, os mais espetaculares, e, no entanto, não sabemos a que título e para quem essas crianças estão trabalhando. Mas, se alguém disser, vamos chamar então aqui o Conselho Tutelar não poderá impedir essas crianças de livremente se movimentarem, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente lhes confere plena liberdade de movimentação. Então, nós vemos que o direito, certas vezes, acaba tentando amarrar uma realidade que ele não tem poderes para amarrar. É preciso, na verdade, imaginarmos se esse período da vida, da infância, da adolescência, é mesmo um período destinado ao trabalho ou se não se lhe está reservada, por exemplo, a formação moral, a formação intelectual, para, ao lado do seu crescimento e desenvolvimento físico e fisiológico, preparar o cidadão para que possa ser útil à sociedade. Isto certamente impõe a revisão de certas metas para reduzirmos bolsões de pobreza e situações que acabam levando à impossibilidade de solução desses gravíssimos e, infelizmente, não raro, terríveis problemas. Infelizmente, né, doutor? Temos uma pergunta? Temos pergunta na tela de telespectadores? Temos alguma pergunta? Temos sim. Olha lá, o Suzano Scarpa, da Ponta da Praia em Santos. Obrigado, viu, Suzano, pela audiência. E ele pergunta, hoje os sindicatos defendem mais os seus trabalhadores? No Brasil, os sindicatos têm tido uma atuação constante na defesa dos interesses das categorias a que representam. Todavia, parece-me que falta à nossa estrutura sindical um componente que eu diria sentimental. Ou seja, não basta a existência de um sindicato para defender os interesses dos trabalhadores, porque o sindicato nada mais é do que uma expressão da vontade dos trabalhadores. Ele não é um ente distinto dos trabalhadores. Ele deve ser o perfil, ele deve ser, em última análise, o desenho da categoria que ele representa. Por isso mesmo é que todo o processo de sindicalização e de contribuição financeira para a atuação dos sindicatos deve ser absolutamente voluntário. Daí porque, enquanto a nossa sindicalização não for livre, no sentido de que só estarão obrigados a contribuir para os sindicatos aqueles trabalhadores que o quiserem, enquanto isso não ocorrer, esses trabalhadores não terão motivação para defender os interesses da sua categoria, utilizando-se para isso desse seu instrumento, que é o sindicato. Portanto, o nosso sistema de organização sindical estabelecida previamente, com limitações, não se pode ter mais um sindicato da mesma categoria, por exemplo, no mesmo município, os sindicatos se formam por categorias ou por profissões. Essas questões são questões que cabem aos sindicalizados, aos trabalhadores decidir. Eles é que devem escolher como e para que devem formar os seus sindicatos e mantê-los. Não manter os sindicatos com contribuições anuais por pessoas que muitas vezes não têm qualquer relação com a própria categoria. Doutor Godoy, não podia me furtar e aproveitar a sua presença aqui no programa e desfrutando aí do seu conhecimento, da sua inteligência, para a gente falar sobre política, né? Gostaria de saber o que o senhor acha da forma como o juiz Sérgio Moro vem conduzindo a Operação Lava Jato, porque alguns entendem e veem o Sérgio Moro agindo de uma maneira e se comportando de maneira arbitrária. Já outros defendem que Sérgio Moro é um corajoso. Como é que o senhor vê isso?
Bem, eu acredito que o próprio juiz Sérgio Moro não deva se sentir bem, em primeiro lugar, todo esse noticiário a seu respeito. É algo que parece muito caro aos juízes, e eu digo isso com a experiência de quem o foi por 33 anos, a discrição. Os holofotes são aqui para os estúdios de televisão, para os flashes fotográficos, não são para os juízes. Os juízes devem ter o seu trabalho feito à distância do burburinho, não à distância das pressões, porque ninguém vive sem estar sujeito a qualquer tipo de pressão. Mas é preciso que se respeite e se cultive mesmo essa necessária discrição do juiz para que ele possa decidir com imparcialidade. Claro que em muitos momentos a população, os diversos setores da sociedade acabam por expressar na pessoa de um líder, na pessoa de um vulto que aparece, às vezes meteoricamente, as suas necessidades, os seus anseios, as suas frustrações. E muito daquilo que talvez muita gente gostaria de fazer, parece que tem sido instrumentalizado pelo trabalho do juiz Moro. Mas ele simplesmente está dando cumprimento a uma tarefa a que se impôs pelo compromisso que assumiu e julgando os processos que lhe são levados. Eu quero lembrar o seguinte: há um princípio jurídico, e isso é uma questão muito técnica, chamada de princípio da inércia. É isto mesmo, o Poder Judiciário é um verdadeiro elefante branco que vive dormindo. Mas não porque ele não tem o que fazer, não. Ele vive dormindo porque ele tem que ficar dormindo. Ele não pode se levantar para sair dali do seu habitat para procurar o que fazer. Não, o interessado tem que ir lá provocar o judiciário, para que ele então possa agir. Pois é isso que se dá. O juiz Moro foi provocado por ação do Ministério Público, que tem o dever de perseguir aqueles que estão fraudando a lei por qualquer razão e em qualquer estamento da sociedade. Talvez o que chame mais atenção é que, quem sabe, não sendo muito comum no nosso país, algumas pessoas que não são apenas aqueles pobres, aqueles pequenos, aqueles desassistidos, estão também sendo alcançados pelo braço da lei. E isso é certamente importante, não gratificante, mas pelo menos serve para nos mostrar que a igualdade, pelo menos a igualdade de direitos, é um sonho que vale a pena perseguir. Sem dúvida. Bom, doutor Luiz Carlos Gomes Godoy foi o nosso convidado de hoje aqui no Hora Geral. Agradeço muito a sua presença, obrigado pelos esclarecimentos e compartilhar essa sua sabedoria. E volte quando quiser, doutor Godoy. Foi um grande prazer. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado. Continua aqui até o final do nosso programa. Esse foi o nosso convidado de hoje, doutor Luiz Carlos Gomes Godoy, participando do Hora Geral. E chegando ao final do nosso programa, a gente tem os aniversariantes do dia. Parabéns ao Danilo Santana, que está fazendo aniversário. Cadê o Danilo Santana? Ô, Danilão, parabéns para você. A Damiana Oliveira também faz aniversário hoje. Tem o João Freitas. Ô, João Freitas, parabéns para você, viu, menino? E também queria mandar aqui um parabéns, sabe a quem? Um amigo nosso. É o radialista e apresentador do Caderno Regional, Irineu Alves, que é um grande profissional, um grande talento e também um grande amigo. Parabéns, felicidades. Quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a toda a equipe técnica aqui do Hora Geral. Obrigado pelo carinho. Lembrando que a Hora Geral sempre ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Beijos no coração, fiquem com Deus e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.